felicidade é ter Jesus em nossas vidas. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. E neste quadro, você sabe, a gente sempre tem um encontro marcado com alguém da área de saúde para a gente conversar um pouquinho. E hoje, nossa conversa será sobre a saúde visual. Para falar com a gente aqui está o Dr. Ademar Deviene Júnior. Ele é oftalmologista formado pela PUC do Paraná, com especialização no Hospital de Olhos do Paraná, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e também do Corpo Clínico dos Hospitais da Unimed, Dona Helena e São José. Tudo bem, doutor Ademar? Tudo bem, Kennedy, e você? Tudo bem. Doutor Ademar, eu já começo assim com uma pergunta, vou colocar. A minha mãe lê muito e ela agora começou a ter um problema. Não é na questão da leitura. Ela, tipo assim, ela diz assim, ai, Keninho, se eu vou descer aqui, o último degrau eu não vejo. Isso é um problema que acontece normalmente nas pessoas ou como é que é? Começou a faltar essa visão do último degrau? Não, a falta de visão, essa que ela refere do último degrau, pode ser por dois problemas. Um, pela utilização de óculos multifocais. Quem é usuário de óculos multifocais, aqueles que são para longe e para perto, sabe que quando nós baixamos os olhos, a mirada, os olhos eles esbarram na correção para perto. E isso atrapalha bastante. Tá. E uma outra situação, a visão de longe está sendo atrapalhada, prejudicada por alguma patologia. Por exemplo, nós falávamos ainda aqui de catarata. A catarata é uma dessas patologias que tira a visão principalmente para a distância. Então, o problema é se eu enxergava bem, de repente eu começo a enxergar mal longe, não é a falta de vista, como eles dizem, né? Não é a falta de grau, pode ser catarata. Na idade da sua mãe, muito possivelmente. A partir de que idade? A catarata, na verdade, ela não tem idade. O público predominantemente que tem a catarata está acima de 50, 60 anos de idade. Certo. Porque é uma doença degenerativa relacionada à evolução da idade. Porém, nós temos crianças, inclusive operadas, bebês que nascem com catarata congênita, crianças que desenvolvem secundariamente. Um exemplo, trauma desenvolve catarata, pode desenvolver catarata. A pessoa diabética tem muito e mais precocemente catarata do que a população que não tem o diabetes. Catarata já foi um bicho de sete cabeças, hoje não mais, né? Infelizmente, Kennedy, ainda é a maior causa de cegueira reversível no mundo inteiro. Aquela cegueira que nós podemos fazer a pessoa voltar a enxergar, diferente de outras patologias. Por exemplo, glaucoma, que produz cegueira, mas irreversível. Quer dizer, por mais que você trate, não volta a enxergar. A catarata, ela tem uma resolutividade bastante satisfatória hoje, pois a cirurgia que nós realizamos para resolver o problema, ela praticamente não tem corte, ela tem uma microincisão, ela não tem sangramento, ela não vai ponto e é uma cirurgia bastante rápida, com resultados muito satisfatórios e reprodutível. Doutor, tem gente que começa a criar uma pelezinha aqui por cima do olho, assim, principalmente desse canto para cá, e vai começando a ficar grande até atrapalhando a visão. O que é isso? Chama-se pterígio, aquela pele que cresce na porção branca dos olhos. Que nem você me falava, o pterígio, ele na maioria das vezes está aqui, no canto branco nasal, quer dizer, do lado branco perto do nariz, se você olhar na abertura das pálpebras da pessoa. Porém, existe também o pterígio temporal, que é desse lado aqui. O pterígio temporal ele é mais raro. Todavia, o pterígio ele produz muitos desconfortos. Ardência, coceira, os olhos vermelhos que deixam o aspecto feio para os olhos, a sensação de areia. Enfim, é desconfortável ter pterígio. Dependendo da condição e da evolução do pterígio, se ele atinge muito a córnea, que é a parte transparente, anterior dos olhos... Aquilo atrapalha a visão? Atrapalha muito, se começa a atingir a porção central da córnea. Uhum. Na parte mais lateral, não fora do centro da visão, não. Mas tem como fazer cirurgia e raspar? Tranquilo, a cirurgia funciona muito bem, retira-se a patologia e a pessoa volta a ter os olhos, aspas, mais dentro de uma normalidade, um aspecto anatômico mais agradável. Tem muita gente que, quando vai ler, não sabe se está faltando o olho ou o braço. O que é isso?
Ambos. Chama-se presbiopia, a nossa perda de capacidade para visão de perto. Particularmente, eu já tenho mais do que 40 anos, então eu comecei a sentir realmente isso. O braço começou a encurtar? Eu já sou meio curto, aí o braço encurtou, mais complicou. Mas, de qualquer forma, a gente percebe nas atividades corriqueiras, às vezes não para leitura. A distância ideal para a leitura é de 35 a 40 centímetros, porém a gente se adapta tranquilamente, colocando aquele objeto de leitura um pouco mais distante. Mas para cortar a unha, que você tem que ver detalhezinho, a costureira, pôr fiozinho na agulha, começa a procurar o claro. Esse é a primeira manifestação da presbiopia, o braço curto. Isso só se resolve com óculos? Não dá para se resolver com óculos, que é o que tradicionalmente a maioria das pessoas acaba fazendo. Você tem como resolver isso com lentes de contato ou operando. Você já tem hoje uma tecnologia chamada cirurgia de laser para presbiopia e a facoemulsificação para presbiopia, que fazem com que a pessoa recupere a capacidade de ver de perto sem óculos ou lentes de contato. Coisa boa, né, gente? Já pensou você se livrar do óculos? Quem usa óculos pode se livrar? Qualquer patologia no olho pode ser revertida numa cirurgia ou tem coisas que não dá? Não, infelizmente não. Eu exemplificava ainda há pouco o glaucoma, que é uma patologia que produz lesões cujas lesões são irreversíveis. Agora, citando os problemas refrativos, vamos primeiro explicar o que é problema refrativo. É aquele que você vai precisar de óculos para enxergar melhor. Sim, a maioria, não todos, dos problemas refrativos você pode corrigir com cirurgia. Tem umas coisas que a gente acha engraçado, né? Tem gente que usa o óculos e daí para ler tira o óculos, né? Ou seja, usa o óculos para... Agora, na cirurgia, tipo, se esse olho é para longe e esse olho precisa de perto, na cirurgia vocês fazem essa compensação, né, doutor? Via de regra, sim, é feita essa compensação. Hoje, a cirurgia refrativa, por exemplo, você tem 20, 30 anos de idade, você é míope, você enxerga mal para longe, hipoteticamente. Você vai fazer uma cirurgia que você vai recuperar extremamente bem a visão de longe, não vai mais utilizar óculos. Porém, aos seus 40 anos de idade, você volta a utilizar óculos para perto, apenas para leitura. De longe, continua tendo a visão boa. Tem muita gente que tem o problema com uma tremedeira que dá aqui na pálpebra, aqui, diz que tu tá com a vista cansada. Tem alguma coisa a ver, não? Não tem a ver. Isso aí é mito, chama-se blefaroespasmo, é o nome técnico do problema. Esse tremor palpebral, normalmente nós tentamos correlacionar ao estresse físico ou ao cansaço realmente. Mas não tem nada a ver com o zóio? Não tem. Não é uma patologia, manifesta-se nas pálpebras, mas não é oriunda dos olhos. Normalmente o blefaroespasmo, do jeito que veio, ele vai embora depois de alguns dias. Acelera-se a ida do blefaroespasmo fazendo calor local, com compressa quente. Por quê? Porque o calor, ele relaxa a musculatura estriada. Musculatura estriada é toda aquela musculatura do corpo que eu consigo controlar. Com o meu pensamento. Então, posso fechar os olhos, posso abrir de acordo com a minha vontade. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisa que eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa dúvida. Tem muita gente que tem os olhos vermelhos, avermelhados, eu sou um deles, né? O meu irmão, Claudinei, vive com um colírio no bolso e, em vez de quando, coloca lá para deixar o olho mais branco. É verdade que esses colírios acabam deixando o olho da gente amarelo? Não amarelados, mas é verdade que eles têm um efeito rebote. Esse efeito rebote indesejável normalmente está correlacionado a uma substância chamada de nafazolina. Então existem muitos colírios no mercado que possuem nafazolina. Infelizmente, eles têm venda liberada nas farmácias sem prescrição. O que a pessoa acaba produzindo, resumindo a nossa ópera aí? Acaba produzindo os olhos cronicamente avermelhados, que nem um drogado. Não estamos falando de olhos vermelhos do drogado. O drogado, cada vez mais, a pessoa dependente de drogas, usuário de droga, cada vez mais ele precisa de uma dose maior para satisfazer a sua dependência química. Os olhos também, essa substância produz uma dependência. Cada vez vai ter que botar mais vezes... Isso, clareamento dos olhos, para que haja clareamento dos olhos. E isso prejudica o olho? É prejudicial, Kennedy. Não são medicamentos assim saudáveis.
Outras vezes, isso eu presencio na minha clínica diariamente, nós vemos as pessoas usando corticoide nos olhos, inadvertidamente, sem prescrição. Que é pior ainda do que esse NA foi. Diria que não é pior, mas tem efeitos ruins se usado inadvertidamente. Vou dar um exemplo. Eu acho que eu citei umas 3, 4 vezes glaucoma. Glaucoma, quem tem glaucoma ou predisposição para glaucoma, vai acabar desenvolvendo aumento da pressão ocular em função do uso inadvertido, sem prescrição de corticoides. O senhor disse que quem tem predisposição, o meu pai, falecido meu pai, teve glaucoma. Por conta disso eu posso ter também? Sim, o glaucoma é uma doença genética. Ela é herdada de geração a geração ou pode pular gerações. Infelizmente, o glaucoma é uma doença insidiosa. Ela não demonstra quaisquer sintomas no início. A pessoa que nunca frequenta o oftalmologista, ela vai só descobrir que tem o glaucoma depois que perdeu parte da visão. Vou exemplificar. Eu estou olhando para a câmera, que vai se refletir no telespectador. Eu não perco inicialmente a visão central, eu perco a capacidade de ver as laterais, olhando reto. Então aquela pessoa... Isso é um sintoma da glaucoma? Do glaucoma. Eu olho lá, eu vejo o ponto, mas aqui a visão periférica eu perco. A visão periférica eu perco. Então, por exemplo, a pessoa que esbarra em vários objetos, ou em todo mundo na rua, ou tropeça nos tapetes, qualquer obstáculo no chão, essa pessoa pode estar tendo uma perda de campo visual decorrente do glaucoma. Quando vai ver... Que pode levar à cegueira. Infelizmente. E é irreversível. Irreversível. A pessoa ficou cega por glaucoma, infelizmente não volta. Ainda não há tratamento para reversão do glaucoma. Deixa eu, para mais uma pergunta, doutor. Tem pessoas que o olho fica sempre assim, né? Não fixa, sempre fica tremendo. O que é isso? É um problema neurológico chamado nistagmo. Várias doenças podem originar o nistagmo, que é esse tremor. O tremor se dá pela perda de fixação. Então, quando eu olho para a flor, para o copo que está aqui na minha frente, eu consigo fixar a minha mirada. Essa pessoa que tem um nistagmo, os olhos ficam constantemente procurando, perdendo ou tentando restabelecer a fixação do olhar. Essa pessoa não consegue fixar o olhar. Tem cura para isso? Não, infelizmente não. O nistagmo ele é uma manifestação de uma patologia que normalmente não tem cura. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que nascem com toxoplasmose ocular. A toxoplasmose ocular do nascimento, congênita, normalmente é bilateral. E a pessoa pode ter uma considerável perda de visão em ambos os olhos. Como ele perdeu a visão central, o cérebro manda uma ordem para os olhos procurarem o foco de visão e o melhor ponto de fixação. Por isso que os olhos ficam tremendo. Você quer ver como é que se reproduz o nistagmo? Quando você estiver viajando de carona, quer seja de carro, trem, sei lá do que, você olhe para o lado, para a janela, os seus olhos começam a reproduzir o nistagmo. A gente não consegue fixar em função da velocidade. Se você for, você consegue ver a imagem, mas senão... Só o rosto parado, olhando para a lateral no carro, você consegue reproduzir o nistagmo. Interessante. Para nós encerrarmos, deixa eu fazer uma pergunta. Tem muitas crianças que voltam às aulas agora. É difícil? Ou qual a dica que o senhor pode dar para o pai e para a mãe para perceber se a criança que foi para a aula agora está tendo falta de visão ou não? Primeiro, eu recomendaria aos pais, porque visão é um dos problemas que no mundo é considerado problema de saúde pública, ou pode ser considerado como tal. Então, primeiro, criança nasceu, levar ao consultório do oftalmologista para fazer avaliação, ver se não tem nenhuma patologia. Na volta às aulas, sempre, preventivamente, é melhor que haja uma avaliação, para ver realmente se a criança está enxergando bem. Agora, evidente, o fato de apertar os olhos, esse vício que a criança pode desenvolver, chegar muito perto do monitor da televisão, do monitor do computador, que pode ser um vício postural, mas também pode estar refletindo uma dificuldade para enxergar. São sinais claros que podem vir de uma deficiência visual. Uma criança tratada na infância, ela pode, depois na vida adulta, não usar mais óculos? Normalmente isso é mito. O que acontece é que a criança com problema de hipermetropia, na primeira infância, normalmente tem redução do grau.
utilizando ou não os óculos. Normalmente, utilizando os óculos, produz um ganho visual, mas não perda do grau propriamente. A gente falou sobre a questão da glaucoma ser genético. As outras doenças do olho, tipo miopia, estrabismo, eles são genéticos também ou não? Sim, tudo está relacionado à genética propriamente. Existe uma máxima que virou um jargão, a medicina do futuro, assim como a aviação, né? Vai se resumir ao seguinte: o médico no pronto-socorro ou no laboratório, desenhando o ser humano geneticamente. E o da aviação é o seguinte, é o piloto e o cachorro, né? Se o piloto botar a mão em algum botão, o cachorro morde. Vai ser mais ou menos assim no futuro. Valeu, eu quero agradecer a presença do Dr. Ademar, que veio aqui no nosso programa trazer essas informações relacionadas à nossa família. Muito obrigado, Dr. Ademar. Obrigado, Kennedy, grande satisfação. E deixa aí um contato do seu consultório. Ah, sim, os telefones 3422-3623 ou o site é www.drdoutor.com.br. Felicidade é ter Jesus em nossas vidas.